Olá a todos, esse é o Café com Memórias, aqui do Cavaco, e hoje vamos ter uma conversa aqui com o seu Laertes Mendes da Rocha, um dos moradores mais antigos aqui do nosso Cavaco, um ícone da nossa comunidade, posso dizer assim com toda certeza, e vai contar um pouco da história dele, né, seu Laertes? Conte um pouquinho da história do senhor, seu Laertes, quanto tempo está aqui, como é que é essa trajetória do senhor, conte um pouquinho mais da sua história. Olá, Milton. Olá, amigos aí que estão assistindo o nosso vídeo aí. É um prazer muito grande receber hoje você aqui em nossa casa e prazer estar falando um pouquinho contando um pouquinho sobre a história da gente, sobre a história de nossa comunidade aqui do Cavaco. O senhor está aqui desde quando? Eu nasci de criado aqui, seu Laertes? Olha, eu sou criado, nasci na cidade, numa comunidade vizinha, né, que é o Carazinho, mas meu pai sempre lutava por aqui, né, então a gente, a partir do momento, né, que foi crescendo, a gente já veio lutar por aqui, né, por essa comunidade, trabalhando, né, e sempre amparando, né, a comunidade, né. E o senhor hoje trabalha na escola, né? Seu pai também, todo mundo já moravam aqui de antes ou chegaram aqui? Chegaram aqui, a sua família chegou aqui em que ano, por exemplo? O senhor lembra, se recorda dessa? Meu pai é criado aqui nessa Já região, era né, daqui, já? então ele nasceu aqui, né, nessa comunidade mesmo, né, minha mãe também os pais dela eram daqui, né? Então era nato daqui mesmo, né? Da comunidade, né? Para quem não conhece o nome do seu pai e da sua mãe, Meu pai é Duarte Ventura Mendes, né? Minha mãe Ironi Paz Mendes, né? que estão aqui então desde que ano? Ah, eles nasceram aqui, meu pai nasceu em 30, né? Minha mãe Caramba, nasceu em 35, né? Então eles, né? um dos fundadores do cavaco praticamente, E né? os pais deles nasceram aqui também, né? Então quem se deslocou para cá foi o bisavô do meu pai, né? Seu Que veio de bisavô. fora, né? Então, mas o meu avô materno também era daqui, também, né? Nato daqui, né? Então, então ele, acho que era de 1900 por aí, né? É bem Então, antigo já, bem né? antigo, né? Então, é daquela cruz ali de meio de bugre, né? De índio, né? Então, E o seu pai, infelizmente, foi embora, mas foi embora recente, faz uns 2 anos, né? Com quantos anos mesmo? Estava contando para mim? o meu pai faleceu com 93 anos, né? Ele Olha ia só que fazer maravilha. 94 em março, ele faleceu dia 2 de outubro, né? Ou Agora seja, é vai fazer alguém que 2 anos, né? realmente construiu o cavaco praticamente também, né? Meu pai lutou muito, né? Ele nasceu, né? Teve uma infância bastante sofrida, né? Porque a então antigamente, né? Para criar a criança não era fácil, É né? Ele se verdade. criou a maior parte do tempo com a mãe dele quando era pequeno, porque o pai dele, na verdade, logo que ele engravidou, minha avó foi servir o exército, né? Onde serviu muito tempo, então minha avó que criou ele, né? Então imagina, né? Que ele foi bastante sofrido, né? Ele Não, cresceu trabalhando assim, né? Com o serviço pesado da lavoura, né? Roçando, cortando de machado, né? Então é, foi bastante sim, sofrida a vida dele, né? Mas foi um homem que trabalhou muito e lutou muito, né? E conseguiu até é, bastante, assim, bastante êxito, né, na vida na dele, vida né? profissional, como Aham, família também, né? isso. E Aham. vocês, Solange, são em quantos irmãos? Nós somos em 10 irmãos, 10 né? irmãos. Aham. Todos vivos ainda? Todos por aqui pelo cavaco? Todos. Aham. Nós estamos todos vivos, né? Todos, como diz aquelas músicas, cada um lutando, né, com as Olha suas só, coisas, com a sua lutinha, né? E estamos por aí, né? maravilha. Aham. E, pessoal, o Solange me contou algo que é bem interessante. Ele parou de estudar quando tinha 13 anos, hein, Solange? 13 Isso. anos. Aham. Mas depois voltou, né? Conte um pouco dessa história pra gente aí. Como é que foi isso? Pois é, eu quando era criança ainda, né, logo daí estudava no coleginho até a quarta série na escola municipal, depois eu estudei 2 anos no colégio Lauro Bilac, no Cantagalo, aonde concluí a sexta série, né. Depois meu pai tinha movimento grande para cá, né, na área de suinicultura, né, então lutava com porcos e a gente gostava muito daquela luta, né, meus irmãos também do mais velho, então a gente era ansioso para vir trabalhar com eles. E daí a gente veio e acabou abandonando os estudos, né. Depois de que eu tinha casado já, eu comecei a trabalhar de volta na escola, né, voltei trabalhar como inspetor de alunos, né, abandonei um pouco a vida da roça, né, e trabalhando na escola como inspetor de aluno,
E aí, logo que eu comecei a trabalhar, já me matriculei também para continuar meus estudos, né? Aí consegui terminar o ensino fundamental, o ensino médio, ainda concluí educação geral. Daí também teve oportunidades, o professor me convidar para fazer o magistério. Fiz o magistério também, fiz o magistério superior, né? E aí a gente trabalhando na escola, né? Sempre tinha falta de professor na escola e eu ajudava, né, os professores. Trabalhei com turmas, né? Onde também teve 2 anos que eu trabalhei com, vários anos, né? Trabalhei acho que 6 anos como alfabetizador, né? Onde eu trabalhava com jovens e adultos, né? Atendia, História levei, bacana, né, gente? Olha só. levei o conhecimento da história e da escrita para muitas e muitas pessoas, né? Aqui da nossa região, né? Que história bonita, seu Lars. Realmente. Você vê, ó, não parou de estudar, mas voltou já depois de já mais moço, digamos assim. Aham, depois a gente, Estudou, se formou e ainda ajudou outras pessoas a se formarem também, né, seu Lars? aham. Teve gente que eu peguei e comecei a trabalhar com eles, alfabetizando, né? E teve, concluíram até o ensino fundamental e até o médio, né? Então, foi um êxito muito grande que eu consegui, né, na minha vida, apesar que não, não foi um rendimento assim, que eu tive, né, de arrecadar fundos, vamos dizer, dinheiro, Recurso né? financeiro, né? Mas o mais gratificante é que a gente conseguiu, né, levar o conhecimento, né, da leitura e da escrita para essas pessoas também, né? Poder ajudar o próximo, né, seu Lars? Poder ajudar o próximo. É uma história muito bonita, realmente. Eu não, o senhor me contou, eu não sabia. Eu praticamente estou aqui no Cavaco faz uns 3 anos e meio. Estou descobrindo ainda as histórias aqui da comunidade. E a do seu Laertes é uma história muito bonita mesmo. Realmente é linda a sua história, Aham. seu Laertes. E hoje tem sua família? Quantos filhos são que você tem? Eu tenho 3 filhos, né? E daí até os 2 primeiros mais velhos, né? Saí logo que a menina terminou o ensino médio, daí ela resolveu ir para a cidade Da cidade grande, grande. né? Para procurar emprego, trabalhar. E E o piá também, daí achava que aqui tinha pouco serviço e ele se adaptava mais na cidade, né? Trabalhar na cidade, foi para a cidade grande, é onde vive trabalhando hoje, né? Verdade. E, seu Laertes, agora, já que o senhor falou em serviço, realmente o cavaco não tem quase nada para trabalho, né? Quem não trabalha no leite ou na agricultura fica mais difícil mesmo, né? Mas nunca foi assim, nem sempre foi assim, né? O pessoal conta aqui que o cavaco antigamente era bem movimentado, tinha o hotel aqui, tinha a serralharia. O que é que o senhor lembra dessa história do cavaco, dessa parte? Tinha Ah, mais casas, né? Tinha mais. aham. Eu lembro que o meu irmão contava, né? Logo que eu cheguei aqui, ele já contava que havia, né? Indústria aqui, né? Teve os madeireiros aqui que trabalhavam, que tinha a serraria Chimim, tinha outra serraria antes, né? Não lembro bem o nome, mas a serraria Chimim, onde se instalou, trabalhou aqui com laminadora, eh, e daí depois daqui eles se mudaram seus trabalhos para o Cantagalo, trabalhando na sede, né? Então, essa história, isso meu irmão contava, eu não tive conhecimento ainda, né? Era mais mocinho, né? Mais novo. Mas disse que era um movimento muito grande que tinha na época, né? E daí depois, na minha época, que eu trabalhava, que eu vim para cá, logo começou outra serraria qual eu tive conhecimento, né? A Serraria do Ribeiro, né? Essa eu já vi falar muito Aham. dela, né? Essa Foi a é, última que teve aqui, né? A foi a última. última, né? Então que daí ela parou por causa que daí houve desapropriação das terras, né? É, com o surgimento dos assentamentos. Então, Então senhora, é daí, nessa época que vem os assentamentos. isso. Que ano Aham. que é isso, mais ou menos? Você lembra? Não sei. Por Eu alto, acho que assim, foi no ano 80, deve ser 88, acho, 88. por aí. Aí Aham. onde vem os Oitenta e assentamentos, nove Aham. certo? Isso, leis de assentamentos, daí, né, houve a proibição, né, de cortes das madeiras, né, Hum, porque aí os assentados se tornaram, né, proprietários, né, cada um, né, então daí eu não tinha como tirar a madeira, né, uhum. porque Não tinha mais o comércio de não madeira, né? tinha mais, eu tinha o comércio, mas não tinha como tirar, Não né, tinha porque de onde a tirar a madeira. terra estava desapropriada, né, então não tinha como, né, a terra já não pertencia à fazenda e sim aos assentados, né, E então, é nessa época, seu Lércio, que eu fiquei sabendo também, que me contaram aqui, que aqui no Cavaco já teve até o exército, já teve até uns conflitos, alguma coisa. É dessa época que veio essa história que veio o pessoal do exército para cá e tudo? Não?
Não, essa aí é uma época faz muito tempo, né? Isso é antes então Aham. ainda. Meus pais contavam, meu tio contava, né, que era uma região onde chamava-se Depósito, né, que fica seguindo aqui para tipo Cavaco 1 ali, né, que Certo. ainda até revisita por ali, né. Aí ali diz que teve uma concentração ali do pessoal do exército na época, mas isso aí não é meu tempo, Não é né, tempo do senhor. então. Aham. Depois nós tivemos aqui também, vocês falando agora em exército, eu lembrei também tinha o batalhão que ficou aqui, mas eles ficou aqui porque eles prestavam serviço a essa ferrovia, né? Ah, Ferroeste. A Ferroeste foi eles que construíram, né? Então o pessoal do exército deram apoio, né, para construir, então eles paravam aqui, né? Mas só paravam para Entendi. trabalhar, né? Então foi uma época assim, na época da serraria também, então era bastante movimento de gente que E tinha na bastante época, né? gente. A gente eu na época trabalhava na roça, né? E a gente criava uns porquinhos lá, então a gente sempre carneava esse fim de semana e ia vender aqui pro pessoal, né? Então era onde a gente faturava uns trocos bons, né? Fazer um Aham, dinheirinho ali, né? fazendo dinheirinho ali, né? E, seu Led, tem uma história engraçada aqui do cavaco, você lembra? Uma coisa engraçada, assim, uma história diferente, uma coisa desses anos todos de cavaco, não? Mas tem, assim, várias histórias, né? Assim, mais ou menos, né? Até eu estava lembrando de contar uma história assim que o meu pai, né, ele foi muito de ajudar, ele ajudou muito o pessoal aqui da comunidade, né? E, e sempre dava apoio para todos que precisavam, né? Ele tinha uma caminhonete, no caso ele usava que a caminhonete era como um meio de transporte para levar as Hum, pessoas daqui para a cidade, exemplo, se olha ficava só. doente né, ele levava as Tá sempre crianças, ajudando, né? ele sempre ajudava, né? Já que o atendimento era só na cidade onde o doutor Elcio atendia lá, né? Uhum. Então, o pai que levava, ele que fazia, Dava o né? socorro, seu pai estava sempre Isso, auxiliando o aham. pessoal. E até uma dessas, eu estava lembrando esse dia, ele sempre contava que uma vez, né, tinha um vizinho dele, né, que pegou então trabalhava o vizinho, parecia um Uhum. homem, não sabia de onde é que era aquele homem, o vizinho deu serviço e ficou, né? E daí, quando foi dali uns dias, o, aquele peão do vizinho apareceu morto no terreno. Oxe. Encontraram ele morto, né, num carreiro lá. Daí chamaram lá meu pai para se deslocar com o carro, né, buscar as Uhum. autoridades para ver o que tinha acontecido. Aí levaram, né, e viram, acho que chamaram um médico. Daí notaram que tinha morrido mesmo de doença natural, né, de Morte normal mesmo. morte normal que Natural. deu, né. Daí aquele, aquele senhor daí faleceu, né, e o pai pegou o corpo dele, daí sei que pegaram e trouxeram no pavilhão para velar ali, Pra né? velar o corpo, né? Aham. Tinha um pavilhãozinho perto da igreja. E aí o pai pegou o patrão dele ficou, do homem, ficou ali, né? E o pai falou, e agora eu vou comprar aí roupa, né, para Pra sepultar o homem. vestir. Aham. Daí pegaram e mandaram fazer o caixão, falecido, tudo, né? Que E tal? daí o pai foi comprar roupa, né? Daí o pai foi para a cidade, caminhonete, comprar roupa. Chegou de volta ali no pavilhão, disse que nada, Poste do homem? do homem não estava ali. Como Daí disse assim, que, rapaz? daí disse que ele foi. Mas e o que fizeram no morto? E agora ficar com essa roupa aí. Daí foi até na casa É. do cara que é patrão, né? Uhum. Do falecido. Daí foi e perguntou, mas o que aconteceu? Onde é que foi Cadê o falecido? o meu cadáver? O cadáver? Daí disse que eles falaram, não, desapareceu uma família dele lá que era da Serraria do Wagner, cidade vizinha. Uhum. Daí levaram para lá. Olha só. Daí disse que o pai falou, mas eu vou ter que levar lá agora essa roupa que eu comprei pro falecido. Pensou que tinha ido embora o morto andando? Daí, daí pegou a roupa ali, colocou na caminhonete, não, levou lá. É, Chegou lá, disse que a família agradeceu muito ele, né, por ele ter olha dado só. apoio, né, ter, né, feito tudo que ele fez, né, Uhum. pelo falecido, e gerou grande amizade dele com aqueles familiares, meio Olha que não só que legal. conhecia, acabou ficando conhecido, né. Um grande Então, homem. Que exemplo de homem, tá vendo, pessoal? então foi um exemplo, né, uma coisa assim, que ele sempre contava para nós, né, que tinha acontecido, assim. Pois é. É,
vendo essas histórias, escutando essas histórias, a gente vê, né, a importância que tem, né? Preservar essa memória, né? Aham. A ideia desse quadro nosso aqui, do Café com Memória no Cavaco, é exatamente isso, preservar a memória do cavaco, para que não se esqueça de histórias como essa do padre Seu Laertes, que foi um grande homem, que sempre esteve ajudando aqui a comunidade, né, presente, inclusive nesses casos engraçados. Aham. Mas, Laerte, me diga uma coisa, e sobre o Irineu, é da sua época também, né? Você era menina ali? Como que era? Você chegou a conhecer ele? O Irineu Mendes, né? Isso, Irineu de Paula Mendes, meu Exato. avô, né? Era seu avô, né? Era meu avô. Eu conheci ele demais, sim. Quando eu cheguei para cá, ainda menina, né? Daí eu cuidava dos porcos, o pai ficava Você no que tratava. paiol, né? E ele sempre chegava, né? Aí os porcos estavam dormindo sempre no terreiro, deitados, né? Que os porcos eram soltos. Ele chegava Uhum. com guarda-chuva e ia cutucando os porcos, né? Então a gente Você tinha lembrava quantos anos muito nessa dele. época do seu avô Ah, do Irineu? nessa época que eu tinha uns 14 anos, né? Ah, já Só era um que, menino, já era um hominho, já era um homem, aham. né? Só que daí a gente foi convivendo com ele, fiquei aqui, né? Sempre participava, sempre ia, morava perto ali deles, né? E daí eu sempre ia lá à noite, daí ele sempre dizia, eles tinham televisão, né? Já Mas tinha, naquela época já tinha? naquela época eles tinham uma televisão com bateria, né? Olha só. Então ele sempre dizia que era para falava para mim esperar para assistir o jornal, né? Jornal Nacional naquela Jornal época. Nacional para saber as notícias. Então o Então Irineu eu era um era homem menino. antenado, ele estava sempre ali sabendo das coisas, né? Ele sempre procurava, né? A Voz do Brasil, por É, exemplo, aquele programa que tinha a Voz do Brasil, começava às 7 horas, naquela hora ninguém conversava, né? Ele estava então, escutando, né? Ele estava sabia, atento né? ali. Ele tinha Pois eu conhecimento. escutei, eu não lembro agora de quem foi que eu ouvi, mas eu ouvi e fui atrás para ler a respeito e consegui achar. O Irineu, naquela época, ele já tinha ações da Bolsa de Valores. Ele realmente era um homem à frente, o seu avô, né, o Irineu, era um homem à frente do tempo dele. Ele já tinha ações da Bolsa, tudo, o mercado financeiro já trabalhava com isso. Você acredita? Ele pegou Você chegou a bastante, ver alguma coisa disso naquela época, não? ele pegou bastante conhecimento, né? Porque ele trabalhou, ele saiu daqui, ele foi servir, né? Tirar o tempo, e daí ele acabou ficando Ah, no ele exército, né? ficou no exército, Ficou então. no exército, eu não posso afirmar em que guerra que foi, mas ele Ah, ele foi para sim, participou até então. da guerra, né, numa época ali, né, e ele pegou bastante conhecimento daí, né, então com certeza ele estudou, Acho que né, pela idade dele, acho que foi na guerra 45, por ali, Segunda Guerra Mundial, talvez. eu acho que foi de 30 Provavelmente. por aí, né, acho que foi 30, né, Se porque o foi ano que o 30, pai então acho que é a nasceu, né, primeira, então. acho que é a primeira, né, Ou da até vamos Revolução, né. procurar direitinho as informações, deve ser essa a primeira guerra. Aham, então ele foi um homem assim, que ele teve grande conhecimento nessa época, né, e ele trouxe para ele, né, aquele conhecimento, e daí chegou aqui, né, e viu, né, que mais tarde, né, as terras iam ser valorizadas, tudo, né, e o pessoal na época não dava muito valor para Uhum. isso, né. Então E ele ele já tinha foi, visão já, né? tinha visão. E ele veio de lá, daí ele acabou sendo guarda florestal aqui, né. Ele era Então guarda ele como florestal. guarda florestal, ele teve assim um trabalho assim bastante árduo, né, que ele fez, né, porque ele andou daí, né. Imagina ele aqui, acho que o Marquinhos, tudo foi ele que coordenou, né, que mediu, que organizava as comunidades, organizava o povo, né. Então ele foi assim, o irmão dele trabalhou também, o fazendeiro tio Iraíde, né. Tio da Índia. É ele que depois nós ficamos com o terreno dele lá embaixo, né, um pedaço de terra, 40 alqueires que o pai ficou. Aquele terreno, esse tio meu trabalhou assim trabalhou fora para pagar a medição do terreno. Olha só. Então, e daí os outros irmãos dele aí acabaram vendendo para ele Foi o vendendo as terreno, terras. né? Para ele Aham, mesmo venderam. vendendo para o Irineu. Daí era uma porção do irmão que ele tinha, né? Então, mas acabaram vendendo para o Irineu, daí, né? E ficou, como eles casos, tudo na mão dele, daí o E esses terreno. irmãos do Irineu ainda estão por aqui, ainda são vivos? Tem Não, conhecimento eles deles? faleceram todos, Faleceram né? já. Faleceram todos, né? Que esse cara. Teve um que ainda tinha vida quando eu cheguei aqui nessa comunidade, até ela morava aqui, né? Mas já era um senhor, já acho que de uns 70, 80 anos, Naquela né? época já. Aham. E morava só ele, os filhos dele já estavam todos para a cidade, tudo trabalhando, e daí logo ele ficou enfermo e veio a falecer também, né? Pois é.
Você vê, ó, história viva, como eu falo, história viva do cavaco, aqui é o seu Laertes. Seu Laertes, quer deixar um recado para a comunidade? Alguma coisa que você queira falar assim para quem está assistindo a gente ali? A gente acho que tem assim para falar, assim, gostaria de falar e deixar assim o recado realmente, né, para aquelas pessoas, né, que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, né, e que aproveite seu tempo, né, faça suas histórias, construam suas histórias bem feitas, né, porque nós estamos hoje, que nem o Milton chegou aqui para me contar a minha história, né, a gente vê assim, a gente já nota que a gente já está que nem diz o professor Simão, no meio da régua pouquinho, né? Que isso, tá novo, rapaz? Então a gente já construiu aquela história que a gente tinha que fazer, né? A gente está construindo ainda, claro que a gente está batalhando e trabalhando, né? Mas para quem é novo, né? Então tem todo aquele tempo para fazer, às vezes acaba, né, não fazendo muita coisa, não correndo atrás das coisas, né? Então ir fazendo de uma maneira, né, que construa a sua história assim, de uma maneira bem significativa, né, para que mais tarde se possa, né, deixar um bom exemplo, deixar aquilo que fez, né, não realmente, não materialmente, assim, eu acho assim que tudo é louvável, né, aquilo que vem, acho que tem que, né, tem que agradecer, né, mas realmente, assim, construir as coisas com dignidade, né, que a gente tem muito a agradecer a Deus por isso, né. Então, isso que é importante, né? É uma vida digna, né, seu Laertes, né? Então, Isso, contando aqui a história do homem que o cavaco inteiro conhece, respeita, admira, é uma história viva da nossa comunidade, trabalhador, pai de família, inclusive tem uma filha nova, né? 17 anos de idade, a mais nova sua, né? Você vê. Tá quantos anos o senhor hoje? eu tô com 57 anos, né? 57 anos. E também esse tempo, né, que a gente teve que não coloquei, mas também gostaria de colocar que eu sempre trabalhei na comunidade, né? Sempre ajudando também como meus pais me deixaram, minha religião católica, né? Então a gente sempre pertenceu ao catolicismo, né? Sempre a religião católica, né? É, sempre ajudando, trabalhei muitos anos como ministro, acho que mais 15, 20 anos, né, como ministro, até hoje tem curso de ministro, fui convidado para fazer o curso, mas não fui, né, porque hoje eu estou mais cuidando da parte dos cantos, né, eu toco um pouco de violão, tenho um pouco de voz para cantar, então o pessoal sempre pede para mim para que eu esteja puxando os cânticos, né, ajudando, né, então eu sempre tenho aquele trabalho, né, do domingo pegar meu violão, subir para a igreja e puxar os cânticos, né? Então a gente louva a Deus por isso, então, né? Além de tudo, músico. É um pouco músico também. Gente, conversei aqui hoje com o seu Laertes, como eu falei antes, repito, o ícone aqui do cavaco, um patrimônio histórico da nossa comunidade. Seu Laertes, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Deus abençoe muito mesmo e muito obrigado mais uma vez. Amém, o prazer foi meu receber, você estamos à disposição aí para conversar e contar Maravilha. assim, mais umas histórias aí, a hora que você quiser, nós estamos Café juntos. com história aqui para o cavaco. Forte abraço a todos, até a próxima. Até. Do meio.